A ferida que ele abriu em você não foi superficial. Não foi a dor limpa de um fim, mas a dor suja da traição, que não se contentou em partir seu coração, mas tentou quebrar sua alma. Ele te deixou para correr atrás de uma ilusão, de uma fantasia de status e poder que só existia na cabeça dele. E você, mesmo em silêncio, sentia. Sua intuição, aquela voz que nunca mente, já te avisava que algo sombrio o esperava naquela nova estrada. Ele te descartou sem pensar duas vezes, como se você fosse um objeto que já não servia mais. Mal sabia ele que, naquele ato de arrogância, estava jogando fora a única âncora, a única bênção verdadeira que o mantinha em pé. A dor mais profunda não foi o abandono em si, foi ter que assistir, de camarote, ele escolher a própria desgraça de olhos fechados. Uma ruína que você já pressentia, que sua aula já enxergava, mas que ele estava cego demais para ver. E agora, o tempo, o Senhor da razão, está cobrando a conta. A lei do retorno não falha, e ela se manifesta no rosto, no corpo e na vida dele. O homem que saiu de peito estufado, achando que era o rei do mundo, hoje anda de ombros caídos, encurvado pelo peso das próprias escolhas. O olhar que antes era pura arrogância, hoje carrega um desespero mudo, um pedido de socorro que seu orgulho jamais permitirá que saia em voz alta. A prosperidade que ele achou que ia encontrar virou um poço de dívidas e noites em claro. As roupas parecem velhas, a aparência é de um desleixo que vem de dentro, e ele vive com o maxilar travado, moendo os dentes de tanta tensão. As pessoas percebem. Há uma energia pesada ao redor dele, um encosto que afasta a sorte e fecha as oportunidades. É a maldição da escolha errada se tornando visível, comendo não só o dinheiro, mas a alma dele. Até que no fundo do poço, e depois que uma vidente esfregou a verdade na cara dele, ele tenta voltar. Ele te procura. Mas não se engane, não é por amor, é por puro desespero e egoísmo. Ele te enxerga como um amuleto, um patuá para reverter a maré de azar. Ele acredita que a sua presença pode, como num passe de mágica, consertar o estrago que ele mesmo causou. Mas ele encontra outra mulher, uma mulher que a dor ensinou a ser inabalável. Com uma calma que o assusta, você fecha essa porta. Você explica, com a serenidade de quem sobreviveu ao inferno, que a sua bênção, a sua luz, não é um objeto que se usa e joga fora. O destino dele foi traçado pela escolha que ele fez e não pela sua ausência. A sua paz agora não tem preço. E não está, e nunca mais estará, à venda. Olha, vamos falar sobre o que aconteceu, sobre aquela escolha que ele fez. Ele não apenas te deixou, ele fez uma troca cega, movida pela vaidade. Ele olhou para essa outra mulher e não viu uma pessoa, viu um troféu, um atalho para o status que ele achava que merecia. Na cabeça dele, ele estava trocando o certo pelo brilhante, o porto seguro pela aventura, a paz pela promessa de poder. Ele achou que ao lado dela as portas se abririam, que o mundo se curvaria. Mas a verdade que agora está estampada no rosto dele é que ele trocou a sua luz pela sombra dela. Ele te trocou o que era a bênção, a sorte silenciosa, o amuleto que ele nem sabia que carregava, por uma pessoa que é um verdadeiro ímã de problema, um portal pro azar. A ruína dele não começou por causa de um mau negócio ou de uma decisão financeira errada. A ruína dele tem nome e sobrenome. Começou no exato momento em que ele deu a mão para ela e soltou a sua. Aquela energia pesada que todos sentem, aquele encosto que fecha os caminhos dele, não é apenas o peso das escolhas dele, é a energia tela. Ele a trouxe para a vida dele e com ela veio a desgraça. Ele trocou a prosperidade que vinha da sua paz pela miséria que vem da perturbação dela. E essa conta, como você pode ver, está sendo paga todos os dias. E agora você assiste, não com a alegria da vingança, mas com a calma de quem vê a justiça do universo se manifestar em tempo real. A colheita dele começou e os sinais são tão claros que chegam a ser dolorosos de observar. Aquele homem que saiu batendo a porta, com o queixo erguido e a certeza de que estava subindo na vida, hoje anda como quem carrega o mundo nas costas. Os ombros, antes largos e cheios de si, agora estão curvados, encolhidos, como se ele tentasse se proteger de um golpe que nunca para de vir. O olhar dele perdeu o brilho, a arrogância deu lugar a um vazio opaco, um desespero mudo que ele tenta esconder, mas que vaza por todos os poros.
As roupas parecem velhas, a aparência é de um desleixo que vem de dentro, e ele vive com o maxilar travado, moendo os dentes de tanta tensão. As pessoas percebem, há uma energia pesada ao redor dele, um encosto que afasta a sorte e fecha as oportunidades. É a maldição da escolha errada se tornando visível, comendo não só o dinheiro, mas a alma dele. Até que no fundo do poço, e depois que uma vidente esfregou a verdade na cara dele, ele tenta voltar. Ele te procura. Mas não se engane, não é por amor. É por puro desespero e egoísmo. Ele te enxerga como um amuleto, um patuá para reverter a maré de azar. Ele acredita que a sua presença pode, como num passe de mágica, consertar o estrago que ele mesmo causou. Mas ele encontra outra mulher. Uma mulher que a dor ensinou a ser inabalável. Com uma calma que o assusta, você fecha essa porta. Você explica, com a serenidade de quem sobreviveu ao inferno, que a sua bênção, a sua luz, não é um objeto que se usa e joga fora. O destino dele foi traçado pela escolha que ele fez, e não pela sua ausência. A sua paz agora não tem preço. E não está, e nunca mais estará, à venda. A ruína dele não é um acidente, foi uma escolha. Ele não trocou você por outra pessoa. Ele trocou a sua luz pela sombra dela. Ele trocou a sua paz, que o fazia prosperar em silêncio, pelo caos dela, que suga tudo ao redor. E essa troca está estampada no rosto dele, no carro que quebra, no dinheiro que some, na saúde que fraqueja. Ele está pagando não com dinheiro, mas com a própria vida, o preço de ter entregado seu amuleto da sorte nas mãos da própria maldição. E então o dia chega, o dia em que a conta finalmente é apresentada para cobrança na sua porta. Ele aparece sem avisar. Não é o homem que te deixou altivo e cheio de si, é o fantasma dele. A figura que está parada na sua frente é a materialização de todas as noites mal dormidas, de todas as dívidas acumuladas, de toda a energia pesada que ele escolheu abraçar. Ele não consegue te olhar nos olhos, o olhar dele vaga pelo chão, pelos seus ombros, por qualquer lugar que não seja o seu rosto. Porque no seu rosto ele não vê mais a dor que ele causou, mas a paz que ele perdeu. E isso é insuportável para ele. A voz dele sai fraca, um sussurro rouco que mal se sustenta. Ele tenta um sorriso, mas o que surge é uma careta de puro desespero. Ele começa com desculpas vazias, frases feitas sobre arrependimento, mas a verdade escapa quando ele menciona, quase sem querer, a visita a uma vidente. Ele conta com a voz embargada que ela abriu os olhos dele, que ela disse que a vida dele começou a desmoronar no exato momento em que ele te deixou, que você era a âncora, o amuleto, a bênção que o protegia sem que ele soubesse. E é aí que você entende tudo. Ele não está ali por amor. Ele não está ali por arrependimento genuíno. Ele está ali porque o desespero o levou a acreditar em magia, em amuletos, em soluções rápidas. Ele não te vê como uma mulher que ele feriu, mas como um objeto sagrado, um patuá que ele jogou fora e agora precisa recuperar para reverter a própria maré de azar. Ele quer a sua luz de volta, não para te iluminar, mas para usá-la como um farol para sair da escuridão que ele mesmo criou. Você o escuta em silêncio. Um silêncio que não é de mágoa, mas de poder. Um silêncio que o deixa cada vez mais nu, mais exposto, mais patético. Quando ele finalmente para de falar, esperando uma reação, uma lágrima, um grito, você apenas o encara, e com uma calma que o assusta, com a serenidade de quem atravessou o inferno e aprendeu a não temer mais o fogo, você fala. Você não entendeu nada, você diz, e a sua voz é firme, sem tremor. A minha bênção não é um objeto que você pega de volta da prateleira quando precisa. A minha luz não é uma lâmpada que você acende para clarear o seu caminho e apaga quando não serve mais. O que você tinha ao meu lado era a consequência da minha paz, da minha lealdade, do meu amor. E você trocou tudo isso. Ele tenta te interromper, mas você continua, inabalável. A sua ruína não foi a minha ausência. A sua ruína foi a sua escolha. Você escolheu o caos. Você escolheu a energia pesada. Você abriu a porta da sua vida para a desgraça e entregou a chave a ela. O que a vidente te disse está certo em uma coisa. Sua queda começou quando você me deixou, mas não porque eu era um amuleto. Foi porque, ao me descartar, você provou ao universo o tipo de homem que você é. E o universo, simplesmente, respondeu à altura. Você dá um passo para trás, segurando a porta. O seu destino está selado como ela,
Não comigo. Volte para sua escolha. A conta é sua, e você terá que pagá-la até o último centavo. A minha paz, você conclui, com um suspiro de alívio. Finalmente não tem preço, e ela não está, e nunca mais estará, à venda para ninguém. E então você fecha a porta, sem bater, sem raiva, apenas com a finalidade de um capítulo que, para você, já tinha acabado há muito tempo. Do outro lado, ele fica sozinho com o eco das suas palavras e o peso da verdade. A verdade de que ele não perdeu um amuleto, ele perdeu a alma que o mantinha em pé. E essa é uma dívida que nenhuma magia pode pagar. Observe agora, com a clareza que só o tempo e a distância permitem. Os sinais da queda dele não são sutis, são um outdoor luminoso piscando no meio da escuridão que ele mesmo criou. O semblante dele é o primeiro a entregar a conta. Não é apenas cansaço, é esgotamento. É a exaustão de quem luta uma guerra perdida dentro de si todos os dias. O rosto está mais fino, marcado por vincos de preocupação que não existiam antes. Os olhos que um dia te fuzilaram com arrogância, hoje são opacos, fundos, e carregam uma tristeza crônica, um pedido de socorro que o orgulho jamais permitirá verbalizar. A pele tem um tom pálido, quase cinzento, como a de uma planta que não vê a luz do sol. Ele envelheceu anos em poucos meses, porque a energia que o consome vem de dentro, minando sua vitalidade. Depois, veja o comportamento. Ele se tornou um homem fugidinho. Em qualquer ambiente ele parece desconfortável, como se o próprio corpo não lhe servisse mais. Ele não sustenta o olhar de ninguém. Seus olhos correm pelo ambiente, fixam-se no celular, no chão, em qualquer ponto de fuga que o livre de se conectar com outra pessoa, e por consequência, consigo mesmo. Seus movimentos são nervosos, apressados. As mãos estão sempre ocupadas, seja ajeitando o cabelo que já está arrumado, ou batucando os dedos na perna. É o corpo de alguém que vive em estado de alerta constante, esperando a próxima má notícia, o próximo problema, a próxima cobrança. Ele não anda mais, ele se esquiva pela vida. E por fim, o ambiente ao redor dele grita a verdade. A vida que ele construiu ao lado dela é fria, estéril. Pode até ter a aparência do status que ele tanto almejava, mas não tem alma. É uma casa, não um lar. O silêncio ali não é de paz, é de ausência. A escassez não se manifesta apenas na conta bancária que não fecha, mas na falta de risadas, na falta de calor humano, na falta de vida. A energia dela, a fonte do azar, impregnou as paredes. É um lugar onde a prosperidade não pode florescer, porque não há alegria para adubá-la. Ele trocou o seu abraço, que era um refúgio, por um cenário caro e vazio, onde ele é o protagonista solitário do seu próprio e retumbante fracasso. E a porta que você fechou não foi apenas um pedaço de madeira. Foi o ponto final de um livro que ele insistia em tentar reescrever. Foi a sua declaração silenciosa e definitiva de que a história de vocês tinha de fato acabado, e que o epílogo da vida dele seria escrito apenas por ele e pela consequência de suas escolhas. O futuro dele não será uma recuperação lenta, será a solidificação da ruína que ele abraçou. Aquela energia pesada, aquele encosto que ele trouxe para a vida dele junto com ela, não é um visitante temporário. Tornou-se um morador permanente, uma sombra que o seguirá em cada passo. Ele não vai deixá-la, não se engane. Não por amor, mas porque a essa altura, a desgraça se tornou o seu novo lar, o único ambiente que ele conhece. Ele está acorrentado à própria escolha, e a corrente é feita do orgulho que o impede de admitir o erro e da energia dela, que o drena a ponto de ele não ter mais forças para tentar escapar. Você o verá de longe, às vezes, em um supermercado, no trânsito, e cada vislumbre será a confirmação do que sua intuição sempre soube. Ele se tornará um espectro do homem que foi. O envelhecimento no rosto dele será acelerado, não pelo tempo, mas pelo peso. Ele se tornará um homem amargo, recluso, que culpa o mundo, o governo, a falta de sorte, por um fracasso que tem nome e endereço. Ele se tornará uma história de advertência, aquele que tinha tudo e jogou fora. Enquanto ele definha, você floresce. A sua vida, livre daquele peso, daquela necessidade de estar sempre em alerta, encontrará uma leveza que você nem lembrava que existia. Sua risada voltará a ser alta, seu sono voltará a ser profundo. As oportunidades que antes pareciam distantes começarão a bater na sua porta, não por mágica,
mas porque a sua energia, agora limpa e serena, atrai coisas boas. Sua bênção não se foi com ele. Pelo contrário, ao fechar aquela porta, você a reivindicou inteiramente para si. Você se tornou seu próprio amuleto. Um dia, talvez daqui a alguns anos, seus caminhos se cruzarão de longe em um evento qualquer. Ele a verá do outro lado do salão. Mas ele não verá a mulher que ele deixou. Ele verá uma mulher que ele não reconhece mais, cuja postura é ereta, cujo sorriso é genuíno, cuja luz própria ilumina tudo ao redor. E naquele momento, ele sentirá o verdadeiro peso da sua perda. Não a perda de um patuá, mas a perda de uma vida inteira de paz que ele trocou por um punhado de caos. E você talvez sinta uma ponta de melancolia, não por ele, mas pela memória do que um dia foi bom. Uma memória distante, como a de um filme antigo. E então, sentirá nada. Apenas a calma certeza de que a justiça do universo não é sobre vingança, é sobre equilíbrio. Ele não foi amaldiçoado. Ele apenas está colhendo, todos os dias, os frutos da árvore que ele mesmo insistiu em plantar em solo infértil. E você não encontrou a paz por acaso. Você a conquistou quando escolheu a si mesma. E essa é a única bênção que importa. A conta chegou, e ela não veio em um envelope. Veio estampada no rosto dele, no corpo dele, na vida que ele escolheu. O homem que te deixou de peito estufado, com a arrogância de quem acredita ter trocado um Fusca por uma Ferrari, hoje anda encurvado, como se carregasse um peso invisível nos ombros, e carrega o peso da própria escolha. Observe-o de longe. O olhar que antes era afiado e te julgava, agora é opaco, perdido. Há um desespero mudo ali, um pânico que ele tenta disfarçar, mas que vaza em cada gesto. Ele está mais magro, mas não é a magreza de quem se cuida, é a magreza de quem é consumido por dentro, pelas dívidas que se acumulam, pelas noites em claro, pela tensão que o faz travar o maxilar até dormindo. As roupas, antes impecáveis, hoje parecem velhas, largas demais para o corpo que definha. As pessoas sentem, há uma energia pesada ao redor dele, um encosto que o acompanha e que afasta a sorte. Negócios que estavam certos desandam no último minuto. Oportunidades se fecham sem explicação. A prosperidade que ele achava que encontraria ao lado dela se revelou um poço de azar. Ele não trocou você por outra mulher. Ele trocou a sua luz, a sua bênção silenciosa, pela sombra dela. Ele se acorrentou a um ímã de problemas, e a ruína dele tem nome e sobrenome da escolha que ele fez. Até que, no fundo do poço, ele bate na sua porta. Não é o homem que partiu, é o fantasma dele. Ele conta com a voz embargada que uma vidente lhe abriu os olhos. Disse que você era a âncora, o patuá, a sorte dele, e que a vida dele começou a desmoronar no exato segundo em que ele te deu as costas. Ele não está ali por amor ou arrependimento. Ele está ali por puro egoísmo, te enxergando como um amuleto que ele pode pegar de volta para reverter a maré de azar. Mas ele encontra outra mulher. Uma mulher que a dor tornou inabalável. Você o escuta em silêncio, e quando ele termina, sua voz sai calma, firme. A sua ruína não foi a minha ausência, foi a sua escolha. Você abriu a porta para o caos e entregou a chave a ela. O que você tinha comigo não era um objeto de sorte, era a consequência do meu amor e da minha paz, e você jogou tudo isso fora. Você dá um passo para trás, segurando a porta. A conta é sua. Volte para sua escolha e pague por ela. A minha paz, você finaliza, com a serenidade de quem sobreviveu ao inferno. Não tem preço, e nunca mais estará à venda. E então você fecha a porta, sem raiva, sem alarde, apenas com a finalidade de um capítulo que, para você, finalmente terminou. Do outro lado, ele ficou sozinho com a verdade. Ele não perdeu um amuleto. Ele destruiu a própria bênção. E essa é uma dívida que o universo cobra todos os dias. E então chegará o momento em que o seu celular vibra tarde da noite. Um nome que você não via há muito tempo pisca na tela. E por um segundo, o mundo parece parar. Mas seu coração não dispara, sua mão não treme. Há apenas uma calma fria, a curiosidade de um espectador que assiste ao último ato de uma peça que já conhece o final. É uma mensagem longa, confusa, um pedido de desculpas mal formulado, seguido da confissão patética sobre a visita a uma vidente. Ele escreve como a mulher lhe disse que você era a sua bênção, o seu patuá, que a vida dele só começou a dar errado no exato segundo em que ele te deixou. Ele não pede perdão por ter te quebrado. Ele pede, nas entrelinhas, para usar a sua luz para consertar a vida dele.
Ele não quer você de volta. Ele quer o amuleto de volta. E ali, lendo aquelas palavras, você não sente raiva, nem pena. Você sente nada. A última peça do quebra-cabeça se encaixa. Não com dor, mas com uma clareza que gela a espinha. Você finalmente entende que o poder que ele achava que você tinha sobre a sorte dele nunca foi seu para dar. Era apenas o reflexo da paz que ele destruiu. E a sua paz, você percebe naquele instante, é a única coisa que importa. Você não responde. Não há nada a ser dito. Qualquer palavra seria dar energia a um fantasma, validar uma fantasia egoísta. Com o dedo você aperta uma única opção: bloquear, sem hesitar. Um silêncio preenche o quarto, mas não é um silêncio vazio. É um silêncio de paz. É o som do último elo se partindo, da última dívida kármica sendo paga. Um sorriso lento, o primeiro sorriso verdadeiramente leve em anos, surge no seu rosto. Um sussurro escapa dos seus lábios, não para ele, não para o mundo, mas para sua própria alma. Sou livre.